Depemos o Xande bloquear a verba da Starlink e citar Elon Musk como CEO do X sem carta rogatória, e ainda Lula chamar o Trump de NZT, é tudo culpa do Bananinha? Bom, acho que é melhor... Meu Deus, eu fiquei mega confusa aí. Vamos lá. Depois de o Xandão bloquear a verba do Starlink e citar Elon Musk como CEO do X sem carta rogatória e ainda Lula chamar o Trump de nazista, é tudo culpa do Bananinha? Posso começar essa? Vai. Eu acho que é a primeira coisa. E a gente estava até debatendo isso. Eu não tenho formação jurídica, então também não vou aqui... deixa eu fazer um debate jurídico e falar de coisa que eu não entendo, porque eu odeio quem faz isso. Eu acho que tem que falar do que você entende e pesquisar o que você não entende. Mas eu entendo o contexto. Disso eu entendo muito. Eu acho muito absurdo empresa americana se recusar a ter sede no Brasil. Porque assim, meu amigo, você não é melhor do que os outros. Quando o empreendedor brasileiro, inclusive esses que estão se dando tão mal agora com tarifaço, vai para os Estados Unidos, ele tem que abrir a empresa nos Estados Unidos. Ele tem que contratar advogado americano. Sabe por quê? Porque na hora que um cliente americano for vítima de algum golpe dessa empresa, Sim. Não é aqui no STF brasileiro que ela vai bater. O cliente americano tem um direito de poder se defender na justiça do seu país. Que história é essa? Que agora, né? Que o Twitter, que o X diz, não, eu sou melhor, eu sou superior, eu sou global. Alguém, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eleição do ano passado, foi publicado no Twitter vários vídeos com deepfake pornográfica com meu rosto. Nojento. Assim, é surreal. Você sabe que, você olha aquilo e você fala, que merda. Eu não consegui contatar o Twitter pra derrubar os vídeos. Não é sobre ideologia, desculpa. Vídeo pornográfico feito com deepfake meu não é sobre ideologia. E aí, tudo bem, Tabata, a política pode se defender, pode falar, denunciar, beleza. Mas e quem não pode? Uma empresa que atua no Brasil precisa ter representante legal no Brasil. Então, vou deixar para um jurista o debate de... E aí você me ajuda. Pode, não pode? Quem errou? Mas uma coisa é dizer, o Twitter não tem o direito de não ter representante legal no Brasil. Isso é o que diz a nossa lei. E de lei eu entendo. Então, acho que esse é um ponto. E aí, sobre... se é do Bananinha e por aí vai. Deixa eu voltar lá. Misturou as estações. Aí eu vou ficar com as palavras do próprio Eduardo Bolsonaro e do Trump, que deixaram muito claro que, sim, o Trump, o que ele quer é safar a pele do Bolsonaro, e aí onde eu contesto a tese é para dizer, o Bolsonaro não é tão importante assim, não. O que ele quer mesmo é ter alguém aqui no Brasil que defenda interesse de empresa americana. Mas o que o Trump diz no discurso é que ele tá fazendo tudo o que tá fazendo por conta do julgamento do Bolsonaro. E aí você fica à vontade para discordar dele. Só complementando, eu falei, ele misturou ali, porque ele deixa entender que é o Bananinha que tem culpa e que há um erro naquela primeira parte dele da pergunta, que o Alexandre de Moraes não teria citado a Starlink via carta rogatória. Carta rogatória, né, quando você precisa citar uma empresa em outro país, você utiliza uma carta rogatória, né? Se for em outro estado, é carta precatória. Tecnicamente é isso. Vivendo e aprendendo, viu? Na realidade, na realidade, não precisa de carta rogatória. E complementando exatamente o que você falou, o Brasil é um país soberano e tem regra, tem lei. E na lei, se a empresa atua no Brasil, ela precisa ter um representante no Brasil. E aí, muito espertamente, o que o Elon Musk fez? Antecipando o que ele poderia ser citado, ruim pra ele tirou o representante do Brasil. Tirou o representante e depois parece que um outro que ele tinha nomeado não aceitou, né? Entrar ali para não ter que receber essa carta. Sabe, e aí, o que o Alexandre de Moraes falou, se não tem representante, suspende a empresa. É a regra que tem que ter. Né? É que é isso. Aí colocou Alexandre de Moraes e Twitter na mesma frase, não importa o que tá na frase. Vai ser polêmico, o pessoal vai ter muita opinião, sem saber do que tá falando e por aí vai. Mas aí só uma coisa que eu sou muito orgulhosa, né? Enquanto brasileira mesmo, eu acho que a gente tem que abandonar o complexo de vira-lata. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que tá acontecendo na União Europeia em relação a essas plataformas, e aí o povo bate palma. Mas quando é o Brasil que faz, síndrome complexo do vira-lata. E aí eu vou ficar com o que você trouxe, Cobori. Isso aqui é um país soberano. Isso aqui não é uma República das Bananas. Aqui tem regra. É imperfeito, mas é igual em irmão menor. Só a gente pode falar mal. Tá achando ruim? A gente elege um brasileiro pro Congresso para tentar mudar a lei. A gente entra pra política. Mas esse negócio de estrangeiro ficar interferindo no processo judiciário brasileiro, o Trump dizer que não sabe... Aí eu tenho que ver certinho como ele falou, mas
que achava que não ia ter eleição ano que vem. É pra todos nós, não importa se você é lulista, bolsonarista ou de centro, virar e falar, que porra é essa, meu irmão? É o quê? Você tá dizendo que não vai ter eleição no meu país? Isso aqui é uma democracia. Isso aqui não é seu quintal, não. Só que é quando eu falo que a polarização cega, ela emburrece. Porque vem um presidente estrangeiro, vamos inverter as cartas, né? Fala aí um país liderado por alguém de esquerda. China? China ou Chile. Pronto, é como se o Xi Jinping ou o Boric virasse e falasse: acho que não vai ter eleição no Brasil ano que vem, não. Como é que você iria reagir, você que é bolsonarista? Ia xingar, né? Você ia falar, não se manda. Por que é que a gente tá perdendo a capacidade de defender o nosso Brasil por questões ideológicas partidárias? Até porque para você defender a sua ideologia e o seu partido, você precisa de um país soberano, em que só brasileiro define o seu futuro. Então, só essa coisa assim, muita coisa pode nos desunir, faz parte. O ataque do Trump ao Brasil, para mim, não deveria ser motivo de desunião, porque é a nossa soberania que está em jogo. Sim. Vamos lá. Tem mais umas mensagens aqui, a gente já vai pro próximo. Guardian 404 mandou R$20. O professor Tiago Mendes defende que a lógica na qual a opinião pública é baseada mudou de uma baseada em autoridade para uma baseada em popularidade, como foi o caso do Felca. Como vocês veem isso? Professor, começa aí. Na realidade, falando sobre isso que a gente está discutindo aqui sobre o poder de comunicação, né? Que talvez a gente precisa tentar unir isso aí, né? Que tudo bem que no marketing digital ele tem um negócio da autoridade, né? Você só escuta aquele cara que você reconheça uma autoridade. Na verdade, o vídeo do Felca, ele não é uma autoridade naquele assunto, mas ele produziu um vídeo muito bem produzido que conseguiu comunicar com a grande maioria da população e levantou esse debate, né? Mas eu concordo que talvez a gente esteja mudando, porque a autoridade, aí você passou muito por isso com o Pablo Marçal, né? Ele não é autoridade nenhuma, mas ele era um cara muito popular no meio digital e ele acabou quase sendo eleito. Ele elegeu o Nunes. E elegeu o Nunes. Então, realmente a gente está... E a grande discussão nossa é essa, né? Nesse novo mundo, nesse tecnofeudalismo que a gente está, com o poder das big techs, dos algoritmos de tal que a gente vê, não vê, a gente acredita ou não acredita, como é que a gente consegue unir isso, né? Autoridade e popularidade, sendo que a popularidade adivinha realmente de uma pessoa que tem autoridade de falar daquele assunto e não só ser popular naquele assunto, né? Mas os algoritmos, na verdade, eles nos emburrecem, na verdade, eles separam uma da outra, né? Mas ajuda um pouco a mostrar também que a gente, como sociedade, como população, a gente, claro, eu suponho que não todo mundo, mas há um caminho para a gente poder forçar a barra, que é aquilo que a gente estava falando mais cedo mesmo. Forçar o Congresso e os legisladores para um caminho que nos interessa. Eu ia falar sobre essa... É isso, gente. Tecnologia e inovação não é nem ruim nem bom. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco a paixão disso. Depende do que a gente faça com ela. Eu tenho certeza que quando Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, aquilo causou uma revolução. Algumas, inclusive, se a gente tem uma democracia hoje, é porque muita coisa aconteceu na Europa naquela época. E aí, quando veio a TV, especialmente na eleição americana, isso também mudou o estado das eleições. Porque antigamente, eu sou a nerd de biografia política, né? Adoro. Cara, tinha aquela imagem, assim, de líderes que não precisavam ser super carismáticos. Era o gestorzão, porque não tinha mulher na época, né? Mas que, assim, tocava as coisas. E depois, não, o cara tinha que ser bonitão pra estar na TV, pra estar no Jornal Nacional. A gente elegeu o Collor por conta disso. O Collor... Caçador de Marajá. Caçador de Marajá, porque era o cara bonitão que tava na TV encantando o povo e depois fez muita merda. E aí vem as plataformas, a rede social, e também ajuda uma galera. E aqui eu tenho que ser muito justa, assim. Eu fiz campanha com doação, com voluntário. Se não existisse plataformas... Tabata Amaral, filha de uma diarista e um cobrador de ônibus, não estaria... Eu vou fazer um porém. Valdemar da Costa Neto foi para a Globo News recentemente, na eleição do ano passado, e disse: a Tabata não pode ser candidata a prefeita, porque a Tabata não tem pedigree político, ela não é filha de ninguém importante. E aí eu fiz o quê? Eu gravei um vídeo descendo o cacete, falando: eu sou candidata porque eu venho da periferia, porque eu tenho essa história. É isso que me legitima. Posso não ser de família poderosa, mas sim, os tempos mudaram.
E aí depois ele teve que retratar e tudo. Porque na cabeça dele, quem é essa menina? Que chegou aqui sem ninguém botar, sem pedir autorização, sem bater continência. Então ele é um cara que claramente não entendeu que os tempos mudaram. Só que é isso, o rio quando enche de água limpa e enche de água suja. Como é que a gente vai ter os colors da vida? Vai ter, faz parte. A gente vai eleger ainda muita gente ruim nesse país, infelizmente. Só que o que a gente tem que se preocupar é com o que é criminoso. O cara que vai lá e ludibria, ele não tá na próxima eleição, porque ele não vai conseguir fazer nada. O problema é o cara que tá lá com o dinheiro do crime organizado, como infelizmente acontece muito na política hoje, botando dinheiro na rede social para o conteúdo dele viralizar.